Operação Carne Fraca. Os políticos estão tentando responder à Operação Carne Fraca. A gente tem aí uma declaração de Moreira Franco falando do que ele chama de espetacularização. Todas as vezes em que os políticos enveredam por essa palavra, a gente sabe que boa coisa daí não vem. Mas tem alguém que é da área, que é o ministro Blairo Maggi, que fez algumas ponderações. E essa é uma linha de raciocínio que interessa a população ouvir, porque o que a gente quer saber é o quê? Nós estamos falando aqui do que a gente põe na nossa mesa. Então, o que interessa a população é que o governo esclareça no que, afinal, a gente pode confiar. E quem é que vai vir para certificar esses produtos? O ministro Blairo Maggi, que vai ter uma conferência hoje com as autoridades chinesas que já barraram a carne brasileira. Ele vai conversar com as autoridades às 21h, horário de Brasília. Ele tentou explicar mais ou menos para a população do Brasil ali o que é que está acontecendo, no que a gente pode confiar ou não. Vamos ouvir. Porque nós não estávamos presentes, por exemplo, para responder que cabeça de porco pode ser utilizado na formulação de embutidos. Por que nós não estávamos presentes? Para saber que ácido ascórbico é vitamina D, C e pode ser utilizado nos processos. Então, o nosso comandante da Polícia Federal foi claro e disse o seguinte: olha, nós não comunicamos o Ministério porque a investigação era sobre pessoas do Ministério. Começou como uma investigação de servidores do Ministério. Portanto, comunicar o Ministério da Agricultura de uma investigação sobre elementos do Ministério colocaria em risco a operação. Eu acho que está correta a explicação. Passado essa fase, o que ficou combinado hoje é o seguinte: o Ministério da Agricultura e a Polícia Federal, de hoje em diante, atuarão juntos. O Ministério da Agricultura estará com seus técnicos explicando tecnicamente para os agentes da Polícia Federal o que é certo e o que é errado na visão dos nossos regulamentos. O que está protegido pelos nossos regulamentos deverá ser imediatamente colocado fora. Então, daqui para frente, a investigação continuará, terá todo o nosso apoio, mas com o amparo técnico que não houve até agora. Por exemplo, não há, até esse momento, laudos dos produtos que foram ditos que estavam alterados. E, mais uma vez, a explicação é: como é que eu vou chamar o Lanagro, vou chamar a agricultura para fazer os laudos, se eu não sei quem que está envolvido nesse processo? Então, eu quero crer que a investigação de hoje para frente, ela tomará um outro rumo, vamos chamar assim, do aspecto da investigação policial, aliado à ciência, o conhecimento e os regulamentos que nós temos internamente. Bom, é óbvio que essa explicação que o ministro está dando é algo só muito preliminar e não é suficiente, mas pelo menos aponta um caminho de se tentar explicar. Vocês estão aqui no chat falando da história do vídeo que está circulando com aquele lote enorme de ovos e o cara trocando a validade dos ovos e falando que quando vence ele troca a validade. Tem também o outro lá de um tender bolinha, que o cara encontra um monte de papel dentro do tender que voltou a circular. Ou seja, quando tem algo relacionado à comida, esses vídeos todos voltam a circular com uma força enorme na internet. E o governo tende a abrir o olho de que cabe a ele sim, que é o responsável pela fiscalização, garantir a seriedade dessa fiscalização. É por isso que foi insuficiente o discurso do presidente Michel Temer hoje na Câmara Americana de Comércio. Ele resolveu apelar a Deus, que é uma coisa que a gente sabe que não vai adiantar, né? Também sabemos que quando o produto chega no país estrangeiro, em muitos deles, há uma nova inspeção, não é? Que é para validar a inspeção feita aqui no Brasil. Por isso eu quero salientar este ponto, tendo em vista que o agronegócio para nós, no Brasil, é uma coisa importantíssima e não pode ser desvalorizado por um pequeno núcleo, uma coisa que será menor, apurável, fiscalizável, punível, se for o caso, mas não pode comprometer todo o sistema que nós montamos
ao longo dos anos. Exportamos para mais de 150 países e, evidentemente, para obter este número, nós trabalhamos muito tempo, os vários governos, não é apenas, evidentemente, do meu governo, mas ao longo do tempo, os governos trabalharam e os produtores também se movimentaram junto aos países para obter comércio, enfim, mercado para esta produção. E, portanto, eu estou tratando desse assunto, que é assunto mais ou menos do dia, né, ou de ontem, pelo menos, mas que, se Deus quiser, vai terminar muito bem. Minimizou, não fez bem nisso, segundo as fontes do antagonista, é um erro do governo minimizar essa crise porque não se sabe o que vem por aí. E Michel Temer, que se diz cristão, devia saber que dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A parte dele é do César. O governo dele recolhe impostos para assegurar que essa fiscalização funcione. E era função dele, sim, manter essa fiscalização limpa e ilibada, inclusive para garantir a boa imagem do produto brasileiro no exterior. E isso não foi feito. E, aliás, a mulher de César não basta ser honesta, tem de parecer honesta. Cadê o seu Osmar Serralho, ministro da Justiça de Michel Temer? Ele foi sequestrado, ele está internado numa UTI, porque ele sumiu, né? Depois que foi apanhado ali numa ligação chamando de grande chefe, o chefe dessa máfia toda, ele sumiu. O senhor Michel Temer não toca neste nome. Precisa tocar. É nessa hora, é na tempestade, que se conhece a qualidade do marinheiro. E o Brasil todo está esperando uma resposta, porque isso não é um caso só de 30 fiscais, não. O governo tem obrigação de gerir essa crise.